Então, bom dia. É um prazer, nossa, imenso, ser convidada para poder ministrar uma palestra no Conselho Regional de Nutrição. Gente, eu nunca imaginei que ia estar aqui, mas tudo bem. Então, dando palestra no sentido, né? E hoje, na verdade, eu acho que é a primeira palestra que eu vou ministrar que não tem artigo científico, tá? A gente, com o tempo, eu até senti um pouco de dificuldade de elaborar uma palestra, que a gente fica tão apegado à ciência, parece que a gente só consegue manter uma linha de raciocínio com artigo. E ficar sem, ministrar uma palestra sem artigo. Por que sem artigo? Porque a ideia foi justamente eu lendo o guia, e foi vindo na minha cabeça, falei, gente, tem muita coisa em comum com o fisiculturismo, né? E a minha ideia foi justamente fazer uma palestra com base no guia. E falar para vocês um pouco do fisiculturismo. Então, eu vou falar um pouco desse perfil de atletas, eu vou falar um pouco da minha história, no motivo no qual eu atuo no fisiculturismo. E eu vou, então, começar, se o laser me ajudar. Será que está aí? Ah, foi. Eu tenho que ficar do lado dele aqui, praticamente. Então, eu entrei na faculdade, basicamente junto com a minha atuação no fisiculturismo. Então, na época, fisiculturismo não era moda. Na época, quem estudou comigo na graduação, eu acho que eu fui uma das primeiras, eu sou da Universidade Veiga de Almeida, minha formação, eu acho que eu fui uma das primeiras a abrir marmita na sala de aula. Então, a minha amiga falava que as pessoas faziam mais quando era batata doce e ovo, as pessoas faziam uma cara. Então, hoje em dia, é moda, é lindo abrir marmita. Graciane abre, então é lindo, né? Tem que ter alguém acima para poder fazer uma coisa simples, para poder, de fato, virar uma coisa glamurosa, correto? Então, e na época, na verdade, eu malho desde os 15 anos, eu tenho 32 anos, então eu malho desde os 15, ininterruptamente. E, na época, o fisiculturismo não era assim, eu quero ser fisiculturista, eu quero atuar, não era desse jeito. Eram pessoas que estavam na academia, no caso, coach, um técnico, olhava o perfil daquela pessoa e falava, e convidava, um olheiro, basicamente, né? Então, ele convidava, olha só, você tem um perfil para uma categoria específica. A minha categoria, a categoria Wellness, ela foi criada em 2007 ou 2008, se eu não me engano. 2007, 2008, mais ou menos. No Rio de Janeiro. Então, a categoria Wellness, ela foi criada, como o próprio nome já diz, uma categoria que o nome diz bem-estar, saúde, né? Seria o corpo da mulher carioca. Então, realmente é um corpo baseado às antigas paniquetes. É aquele corpo da Wellness. Então, eu comecei na categoria Wellness. Você pode reparar que não tem nem um pouco a ver com o que a gente vê hoje, né? Então, um dos motivos no qual eu não atuo mais no fisiculturismo na minha categoria é que tomou tamanha evolução, se eu posso dizer assim, que vai... não tem como, para eu conseguir chegar no shape que está hoje, eu teria que fazer uso de anabolizante. Eu não sou contra, diga-se de passagem, não sou contra, mas eu tenho alopecia androgenética, então eu tenho fatores que, se eu fizer uso de um pouco do que está sendo feito hoje, amanhã eu estou careca, sem nada na cabeça. Então, eu tenho que escolher, ou eu tenho cabelo e fico gostosa, né? Enfim, então eu prefiro continuar com o cabelo com o pouco que eu tenho, né? Então, foi um dos motivos no qual eu não atuei mais subindo no palco. Porém, eu atuo, um dos modos de me realizar é preparando atletas, né? Então, por exemplo, isso daqui é a Wellness de hoje, que é a Adriana. Então, está bem diferente, né? Eu era um pouco mais... Na minha época, qualquer uma poderia ser Wellness, desde que tivesse uma alimentação saudável, que tivesse treino. E eu acho assim, eu não sou contra a evolução que a categoria Wellness tomou, mas a categoria Wellness era uma coisa que a mulher podia ver e falar assim,
Eu consigo. E fazer por onde? Hoje ficou uma coisa assim, cara, tá meio inalcançável isso. E eu acho que perdeu um pouco o sentido a categoria. Fisiculturismo evolui, eu concordo. Tanto é que evolui que entre as categorias do fisiculturismo, a gente tem o bodybuilder, tá? Então, o termo bodybuilder é, em inglês, fisiculturista. Bodybuilder, né? Construção de corpo. Porém, existe a categoria bodybuilder. Por que tem a categoria bodybuilder? Porque, na época do Arnold, o Arnold é o culturista clássico. Só que o fisiculturismo foi tomando tamanha evolução que eles ficaram tão monstros, vídeo o Kai Greer, ficaram tão monstros que teve que mudar. Tipo, não cabe mais da categoria do Arnold. Não existe. Arnold é uma coisa e bodybuilder virou outra completamente diferente. E aí, tanto é que hoje criaram o culturismo clássico para poder resgatar a época, né, o shape do Arnold. Aí, como que eles fazem para poder controlar isso? Através do peso e altura. Então, o culturista clássico, se você tiver 1,74 m, você só pode competir com pessoas com 74 quilos, 5 quilos a mais ou menos. Então, você tem que sempre... É um modo de limitar o indivíduo e não tem categorias de 90, 92 quilos. Então, é um modo de tentar manter o old school, manter a base do fisiculturismo, que era o perfil masculino em relação ao Arnold. Então, esse é um dos modos que eu tenho. Por exemplo, a Amanda, ela era na categoria bodybuilder, feminina. E no Brasil não tem mais bodybuilder feminina. Por quê? Porque elas ficaram cara de homem. Então, no Brasil, tiraram, tanto é que lá fora existe, tá? E uma das categorias que a gente está tentando fazer a Amanda se enquadrar, está tentando uma das, é a Woman Physique, que é uma categoria que também tomou tamanha evolução. Então, vocês podem reparar que existe uma evolução, mas de vez em quando a gente dá uma apertada, porque a mulher realmente ficou com uma cara mais masculinizada, mas fora do Brasil tem. Então, o fisiculturismo ele tem nuances e evoluções, e é só para eu contar um pouco para vocês da minha história. Então, hoje eu me realizo através deles, né? Vivenciando o fisiculturismo. E aí, o que acontece? Esse público, essa mulher, ela é maravilhosa, gente, eu acho ela maravilhosa. Eu tenho que falar isso, porque ela é maravilhosa. E porque ela consegue ter esse corpo, e o rosto dela é extremamente feminino. É por isso que eu acho ela maravilhosa. Eu não sei como ela consegue, tendo... Isso é porque essa foto está de longe. O rosto dela é lindo, lindo. E ela tem quase 40 anos, se não me engano. É maravilhosa, tá? E aí, o que acontece? Esse público, gente, é um público que ele sabe o que ele vai... Aí é que a gente vai começar a entrar com relação ao guia. Ele sabe o que ele vai comer, quanto que ele vai comer e quando que ele vai comer. É um público que ele vem para você com informação. Ele vem para você sabendo que ele, no café da manhã ele consome 100 gramas de aveia, com 3 claras de ovo, 3 horas depois ele consome 120 gramas de peito de frango, 200 de batata doce, ele sabe o dia dele inteiro. Não muda a alimentação dele. É um tanto monótona, bem monótona. São pessoas simples, são pessoas que têm um foco, uma determinação e um objetivo que não adianta se o mundo vai cair, se eu não tenho tempo para poder comer, eu vou comer no banheiro. Eu já comi no banheiro na época que eu competia, porque o meu chefe não deixava eu comer a cada 3 horas, óbvio, era técnica de enfermagem, óbvio que eu não ficava largando, né? Então, eu comia no banheiro, escondida, sentada no vaso sanitário. Então, assim, não tem essa de não comer, tem que comer. Para você ter hipertrofia, tem que comer. Então, é um público que tem um conhecimento, e conhecimento esse que a ciência agora está tentando explicar. É o contrário. O fisiculturismo é a prática que precede a ciência. Então, você pode reparar que a maioria dos artigos, eu não incomodo que eu vou mostrar artigo nesse momento, e ainda assim, rapidinho. A maioria dos artigos são estudos de caso. Estudos de caso com relação à alimentação desses atletas. Estudos de caso a respeito do efeito do esteroide, e como é que é o ciclo, o que eles consomem, como é que é o treino, no período do treino. Tá? Então, a prática que precede a ciência é o empirismo. A gente também chama de bro science. Bro science, o que significa?
é o que deu certo com o meu amigo, eu passo para você a informação e eu faço em mim. Só que acontece, o fisiculturista, as pessoas acham que ele é burro. Ele não é nem um pouco burro, pelo contrário. Tem muito fisiculturista com super noção de ciclo de Krebs, de beta-oxidação. Muito mais do que muito profissional que eu ando vendo. Então, não achem que são pessoas que não têm noção do que estão falando, inclusive de bioquímica e metabolismo, que sabem. Tá? Então, ele testa nele aquela estratégia que foi passada, do mesmo modo que ele pegou a informação, ele testa nele. Aí ele vê o resultado, ele adapta para ele mesmo. Então, ele é um cientista, ele é um experimentador de si mesmo. É o que dá certo para ele que ele vai fazendo. Então, 90%, os poucos artigos que tem, são assim, estudos de caso. Tá? E as fases do fisiculturismo, elas se dividem em off-season e pré-contas. Então, o que seria o off-season? Ou o booking, que a gente chama. O off-season é um período que precede mais ou menos de 8... Desculpa, na verdade, o off-season é o que seria a maioria majoritariamente, boa parte do ano desse atleta. É o período no qual ele faz balanço energético positivo para ter ganho de massa muscular. Mas a linha é muito tênue, porque se ele ganhar muita massa e com isso gordura, quando ele for para esse período aqui, é muito sacrificante. Então, aqui é um período de booking, ou seja, ganhar massa de hipertrofia, mas tem que tomar cuidado, porque se ele ganhar muita gordura aqui, para cá ele sofre muito. Principalmente mulher. Homem é bem mais tranquilo, agora mulher não pode ter um ganho excessivo de gordura. Então, nesse período aqui, é balanço energético positivo, é comer. E é aqui que eu acho engraçado, que eu fico tentando corroborar com a minha prática de consultório e esses atletas. Porque, assim, eu recebo clientes, homens, né? Aí, eu quero ganhar massa muscular e tal. Eu tomo maltodextrina, eu tomo um suplemento o dia inteiro. E aí você fala, não, olha só, tem que comer comida. Ah, não, pode passar. Olha só, a dieta para hipertrofia é comer. Não tem essa de consumir suplemento, porque não é a mesma coisa, o resultado não é o mesmo. Ah, mas eu consumia... Então tá, você está fazendo o que aqui então? Se você veio para cá, não está dando certo, correto? Então deixa eu fazer do modo que eu acho que é mais correto. Porque não faz sentido a pessoa vir, fazer uma estratégia que não está dando certo e passar para você repetir a mesma coisa, né? Não faz sentido. E aí, quando eu passo a dieta, o paciente me liga, cara, eu não estou aguentando comer, eu vou vomitar. Eu falei, bem-vindo. É isso que normalmente, para você ter hipertrofia, acontece isso. Essas pessoas aqui, boa parte das vezes, 90% das vezes, comem sem querer comer. Comem sem sentir fome. Comem já com ânsia de vômito, mas comem. E as pessoas querem ter... Aí você começa a entender por que as pessoas acabam recorrendo ao esteroide anabolizante, porque elas não querem ter o sacrifício e entender que para ter hipertrofia você precisa comer. E aí começa uma questão engraçada. Ah, mas olha só, esse horário eu estou no escritório, então assim, eu não posso comer porque tem um cheiro de batata doce. Ok, eu vou colocar maltodextrina com whey. Então, mas as 10 horas que você botou comida, eu também não posso comer. As pessoas querem muito e não querem fazer por onde. Elas querem ter... É o que eu costumo dizer o seguinte, que eu vou repetir ao longo desse período. A gente precisa ter um equilíbrio na vida. Nós, nutricionistas, que as pessoas não conseguem, alguns não conseguem entender, o público leigo, a gente não está falando que você não tem que consumir a sua pizza no final de semana, a gente não está falando que você de vez em quando não pode tomar uma cervejinha. O que a gente está falando é o seguinte, cara, você quer ter 14% de gordura tomando cerveja no final de semana. Então, existe equilíbrio sim, mas tudo depende do seu objetivo. É isso que eu acho que a gente tem que deixar claro. Olha só, você pode consumir, mas qual é o seu objetivo? Chegar a 7% de gordura? Não vai dar. Não tem como. Tá? E as pessoas querem exatamente isso. Querem ter determinados objetivos sem fazer sacrifício. Aí, o que faz? Toma anabolizante. Porque acha que vai dar certo. Acha que ele é tudo. Porque todo mundo está colocando na conta desse público aqui, mas eles conseguem isso tudo porque eles tomam muito. Gente, vocês não acompanham a vida deles. É sacrificante, é muito treino, é desgastante. Eu já vomitei treinando. E olha que eu dei um período bem significativo com relação à minha refeição. De tão intenso que é. Então, tudo aqui não é fruto apenas de anabolizante.
E no período de pré-contas, é um período que precede de 8 a 12 semanas pré-competição. O próprio nome já diz pré-competição, pré-contas. É o período de cutting, ou seja, secar. Então, vai depender muito. Eu sempre fiz o meu pré-contest muito bem 3 meses antes da competição. 2 meses, eu não tenho muito resultado. E é uma das coisas que quando eu atuei no consultório, eu, sinceramente, 90% do que eu aplico no consultório eu aprendi aqui, no fisiculturismo. A clínica, tudo da clínica, eu levei da faculdade para o consultório. Agora, mudança de composição corporal foi tudo daqui. Porque se eu fosse pela faculdade, eu ia fazer 1,8 gramas de proteína e eu não ia ter muito resultado, não. Então, assim, são públicos diferentes. Quando era clínica, eu aplicava bastante o conhecimento da faculdade. Agora, quando era com mudança de composição corporal para indivíduos saudáveis, que eu verificava o exame com relação à taxa de filtração glomerular, porque também não é assim, cuidado. A gente tem que avaliar, inclusive, de quem o seu paciente vem. Porque, dependendo de quem ele vem, e você já ouviu falar, faz um exame antes, principalmente de taxa de filtração glomerular, porque a bomba pode estourar em você sem necessariamente ter sido você o causador. Então, é uma das coisas que, quando a pessoa fala assim, eu vim do fulano, não é nutricionista não, é médico, tá? Eu vim do fulano, eu conheço o fulano, e vou fazer logo o exame, para poder não ter problema. Tá? Então, esse período aqui de pré-contas é justamente esse período para poder secar. E ou seja, balanço energético negativo. Gente, não tem mistério. Para emagrecer, quer dizer, de modo bem generalista, a gente sabe que a obesidade são fatores muito complexos, muito além disso. Mas a base é aumento de gasto energético e diminuição do consumo energético. Ponto, acabou. E os outros fatores, mas a base é essa. Então, no meu consultório, por exemplo, quando o meu paciente começa a chegar a 1.200 quilocalorias, eu não faço dieta com menos de 1.200. Digo até para mulher, não faço. Eu começo a conversar com ela ou com ele, olha só, vamos ver aqui o teu gasto. Tem que aumentar o gasto. Porque daqui a pouco você está passando fome sem necessidade. Não está dando resultado, eu estou confiando que você está fazendo o que eu estou preconizando. Está fazendo? Ok, então vamos conversar com um profissional de educação física. Mando o WhatsApp para ele, eu converso com ele. É ele que vai me ajudar. 90% das vezes, quem me ajuda a ter resultado é o profissional. Não é à toa que hoje é o dia deles, né? Dia primeiro. Eu costumo dizer que é muito óbvio, porque eles vêm um do lado do outro. E é o que realmente me ajuda. Então, esse período aqui, gente, é balanço energético negativo. O carbo, uma informação. Gente, periodização nutricional tem o fisiculturismo há muito tempo. Dieta low carb, há muito tempo. Eu acho engraçado que as coisas geram um boom, quando, na verdade, aqui já faz há muito tempo. Por exemplo, nesse período aqui, um dia que ela faz membro inferior, que é o foco dela, é o dia que tem mais carbo. No dia que ela faz aeróbico e abdominal, é o dia que eu zero carbo. Periodização nutricional, gente. Isso é feito há muito tempo no fisiculturismo. E, é porque, é o que eu falei, é a prática que presta de ciência. Então, agora que começou a ter artigos científicos sobre isso, é que tomou uma proporção maior para o meio científico. Mas isso é feito há muito tempo. Low carb, gente, sem brincadeira nenhuma, fazer uma dieta para uma mulher com 3 a 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso, Flávio, viro uma bola. Eu viro uma bola. A minha dieta, no máximo, 2,5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Se eu fizer 3, eu engordo. E você concorda que esse 2,5 não é low carb? Tudo bem que low carb, o que é para mim, não é para você. Você vai de acordo com o indivíduo. Mas, teoricamente, é low carb. É uma das coisas também que no fisiculturismo tem há muito tempo. Tá? E aí, começando o guia, primeiro que eu achei ele lindo, que eu recebi ele físico, é uma coisa linda. Muito bem feito, muito bonito. E eu até queria depois perguntar, porque eu acho que realmente ele se propõe a ser um instrumento, correto? Para você fazer uma distribuição entre famílias, escolas. E realmente ele é de fácil entendimento. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que eu vou distribuir isso para todos os meus pacientes. Porque adianta pra caramba o nosso trabalho, hein? Porque tem tanta coisa ali que, se você der para o seu paciente, olha só, chega em casa, leia. Tudo bem que tem 80 e 114 páginas, que eu li todo ele. Acho que mais ou menos isso.
Me corrija, acho que são 114, se eu não me engano. Pode me corrigir. Hã? Eu tenho... Aqui tá até minha bolsa, peraí. Ele é lindo, gente. Ele é muito bonitinho, é um livrinho, tá vendo? É uma graça. E aí, eu acho que deveria ser muito legal o paciente ter isso, né? Porque já adianta tanto o nosso caminho, tá? E aí, primeira informação. Isso é uma coisa que a professora Ana ela já toca na tecla há um tempo já, sobre você suplementar, você tirar um determinado composto bioativo, um determinado nutriente da matriz alimentar. Já é bem conhecido, bem sabido, que o efeito não é o mesmo. Então, você consumir o resveratrol separado não é a mesma coisa que você consumir o resveratrol no suco de uva integral. Então, isso é uma das coisas que a professora Ana fala bastante. E inclusive, é o que está sendo mencionado. E detalhe, eu estou fazendo o guia todo em ordem, tá? A gente está certinho em ordem. É um dos princípios, tá? No capítulo 1. E aí entra uma situação, coisa que o fisiculturista não faz. 90% consome polivitamínico. Já vem com você com polivitamínico. E é difícil você fazer e largar isso, não é fácil. Trabalhar com o fisiculturista, você tem que realmente mostrar que você sabe muito, porque ele sabe. Então, para ele fazer com essa mão, você tem que saber bem mais do que ele, tem que comprovar isso. Então, principalmente, se for na época de cutting, que a dieta está tão restrita que ele entende que realmente realmente precisa, né, fazer uso de polivitamínico. Então, quase todos fazem uso de... Começa com C, termina com 1. Tá? Então, basicamente até esse. Majoritariamente esse suplemento. E aqui, com relação à autonomia de fazer as escolhas alimentares. O fisiculturista, foi o que eu falei, através desse conhecimento empírico, dessa troca de informação, ele começa a aprender o que ele vai comer. E é uma das coisas que a gente tem que levar para o nosso consultório. A gente tem que ter pacientes para futuramente saber comer sozinhos. Sem você ficar com ele no máximo, depende, obviamente, do tratamento, e posterior a esse período, ele saber comer sozinho. Então, requer um gasto de tempo no consultório, explicando para ele sobre carboidrato, explicando para ele sobre proteína, para ele criar essa autonomia, para ele criar esse entendimento, é a tal da educação nutricional. A gente precisa fazer isso no consultório. Então, tem paciente meu que eu acho lindo. Quando ele vem para mim depois do período, ele fala assim, olha, Flávia, então, nesse período eu mudei o horário de treino, eu mudei, e aí eu fiz isso porque você explicou. E ele fez certinho. Ele começa a ter entendimento de que, pô, o carboidrato pré-treino me dá mais rendimento. Ele começa a ter esse entendimento sobre isso. Só que ele vem achando que eu vou dar esporro, tadinho. Ele, poxa, desculpa, não, tá certo. Se estiver errado, ele fala, não, olha só, você pode fazer isso, aquilo. Gente, cria esse entendimento, explica para o paciente. Uma das coisas que eu reparo entre a nossa diferença e a diferença do médico, eu não sei vocês, mas eu explico por que eu estou pedindo aquele exame bioquímico, por que eu estou pedindo aquele parâmetro bioquímico. Eu explico para ele, olha só, esse exame deu isso, pode ser... Eu converso com ele, eu apenas não olho o exame, ó, está com isso alterado. A gente conversa, eu tento explicar para ele. Por exemplo, tem paciente meu, tem paciente minha, mulheres, por exemplo, que querem fazer uso de tribulus terrestre. Deixa eu mudar o nome, porque tribulus é a treva. Sei lá, maca peruana, tá? E eu reparo que ela tem alopecia androgenética que nem eu. Eu explico para ela, olha só, presta atenção, alopecia androgenética, eu faço um desenho na folha. Presta atenção, testosterona está aqui. A testosterona, se ela sofrer uma ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela vai para a DHT, que é a dehidrotestosterona. Isso aqui é causadora de alopecia. A DHT é o hormônio mais potente, mas as pessoas confundem mais potente no sentido anabólico. Ela é mais potente no sentido androgênico. Então, quem resulta em mais anabolismo é a testosterona, não é o DHT. O DHT ele é responsável por alopecia, acne, masculinização. Então, se eu der para você maca peruana, obviamente que você pode pedir DHT bioquímico, mas se eu estou vendo que ela tem alopecia androgenética, eu vou aumentar o seu DHT.
Então, o que a gente pode fazer? Eu vou te dar fitoterápicos, pigeon africano, por exemplo, que inibe 5-alfa-redutase. Eu vou diminuir sua alopécia. E a menina estava tomando agulhada de minoxidil da dermato há um tempão. Era só isso. Era só isso. Melhorou a alopécia dela a partir do momento que eu dei um fitoterápico, poder inibir a 5-alfa-redutase. Era isso o problema. Tá? E aí, com relação ao capítulo 2, os alimentos in natura ou minimamente processados. É o que o fisiculturista faz. É comida de verdade praticamente o dia inteiro. E venhamos e convenhamos, qual é a modalidade esportiva que mais trabalha com composição corporal? É fisiculturista. Desculpa, é o fisiculturismo, ou fisiculturista, no caso. É o fisiculturista. Cara, a gente tem muito... Quem quer trabalhar com composição corporal, segue. Gente, uma dica de ouro, sério. Faz parceria com o fisiculturista. Porque você vai aprender... Eu vou te explicar um dos motivos no qual ele também aprende, porque a gente leva o conhecimento a respeito, por exemplo, da nutrição funcional. A gente tenta quebrar o conceito de que... Porque, para eles, não precisa ter tempero a comida. Cúrcuma, minha filha, tá de sacanagem, né? Orégano, para quê? Pelo amor de Deus. Sal, quase não uso. Entendeu? Então, assim, a gente tenta quebrar isso. Não, olha só, dá para ter tempero. E se eu fizer a cúrcuma, ela tem uma atuação anti-inflamatória, eu vou melhorar a sua recuperação muscular, você vai ter melhor rendimento no treino. Explica para ele. Não adianta você falar que você vai dar cúrcuma para ficar gostosinho, porque não adianta. É um público que, tipo assim, o maneiro, entre aspas, é sofrer. O fisiculturismo é sofrimento. Então, se você dá para ele um pouco de alegria, parece que ele está saindo do fisiculturismo, sabe? Tipo, não dá certo, não estou sofrendo, então eu não sou fisiculturista. Tá? Então, é um público que come comida de verdade o dia inteiro. E é uma das coisas que eu tenho mais resultado no meu consultório. É ficar tirando biscoitinho integral, barrinha de cereal integral, iogurtinho, colocar comida o dia inteiro. Óbvio, de acordo com o paciente. Se o paciente vem todo errado, consumindo um pacote de biscoito recheado, Coca-Cola, você não vai pedir para ele pesar a comida na balança, porque ele não vai fazer isso. Você vai se adequar de acordo com o paciente. Mas o meu perfil de cliente, sem brincadeira nenhuma, é aquela mulher que quando tira a roupa, fica de biquíni, você fica assim, o que eu vou fazer aqui? Tipo, a mulher perfeita, vai embora. Você fica com inveja dela. Aí você vai ver o exame bioquímico, não, você fica assim, não, ela deve ter alguma coisa. Exame bioquímico, nenhuma. Tá? Perfeito. E a mulher pesa a comida na balança, a mulher tem 2 filhos, a mulher trabalha, a mulher faz musculação, fica, amor, presta atenção. Eu tô com inveja de você. Então, o meu público é esse que, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer no que já está perfeito. É que nem quando tem um colega meu que falou assim, Flávia, eu consegui ter um resultado maravilhoso com um paciente meu, ele ganhou 4 quilos de massa muscular em 2 meses. Eu falei, tá bom, mas me explica aqui. Ele fazia musculação? Ele, não. Ele se alimentava bem? Não. Eu falei, amor, desculpa, mas você não fez nada demais. Porque você dá resultado para quem é sedentário. Você pode reparar que a maioria dos suplementos para hipertrofia é indivíduo destreinado, o que dá mais resultado. Quando é indivíduo treinado, nossa senhora, o buraco é bem mais embaixo. Quando você tem um nível de treinabilidade, ganhar mais massa muscular é muito mais difícil. Então, a maioria dos suplementos para hipertrofia não dão, a não ser creatina, que é a maravilhosa, é a rainha creatina, a maioria fica um pouco mais difícil. Então, você trabalhar com pessoas meio que descompensadas, normalmente, para ter resultado é bem mais fácil. Se a pessoa estiver disponível para aquilo, óbvio, né? Agora, quando você pega esse perfil de cliente, que você fica assim, gente do céu, o que eu vou fazer aqui? Já está perfeito, já. É bem mais difícil, tá? E aí, eu não vou ler essa parte, mas com relação à parte dos alimentos minimamente processados e os alimentos in natura, tá? Com relação à escolha dos alimentos, o capítulo 2 ele menciona a gente tentar aumentar o consumo de proteína vegetal. Aí é o problema com relação ao fisiculturista, porque já existe fisiculturistas vegetarianos, já existe, tá? Mas é bem difícil, porque normalmente, gente, quando você tem que chegar para você chegar a uma gramatura de proteína legal, e usando proteína vegetal, acaba que o carboidrato sobe junto, correto? Então, dependendo da fase, no booking,
No off-season você até consiga, porque você quer... O carboidrato é essencial para a hipertrofia. Outra coisa, pelo amor de Deus, quer hipertrofia, tem que consumir carboidrato, meu Deus do céu. Não adianta você ficar só em proteína, não. Eu recebo muito paciente meu que tem em mente que para ter hipertrofia, eu tenho que somente consumir carboidrato ou majoritariamente carboidrato. E não. Aí o aumento é impressionante. Eu vejo que o paciente sai do consultório frustrado, como se fosse essa mulher é maluca, porque ela está me dando mais, tipo, carboidrato. Tem paciente meu que eu fiz emagrecer dando carboidrato. Óbvio, a pessoa estava anos comendo salada, peito de frango, salada, e não estava emagrecendo. Eu fiz o básico. Eu dei carboidrato, arroz, feijão. Ele falou para mim que chegou na academia, o professor dele que indicou, e falou assim, e aí, como é que foi a nutricionista? Ela é maluca, ela é louca. Aí ele, por quê? Porra, ela mandou comer. Desculpa, a gente está gravando. Ela mandou comer carboidrato. Aí ele, o que você vai fazer? Eu vou fazer, né? Porque eu paguei a consulta, agora eu vou até o final. Ainda teve a cara de pau de falar assim na minha frente. Eu já paguei a consulta, agora eu vou até o final. Vou fazer justo o que eu paguei. E a pessoa emagreceu. Então, normalmente, cuidado. Quando você... o indivíduo tem um platô de perda de peso, quando você introduz o carboidrato, é que você tira ele do platô. Tá? E aí, com relação ao fisiculturismo, tem essa dificuldade. Normalmente, não adianta. É proteína animal e bastante proteína animal. Você fazer ele consumir majoritariamente proteína vegetal é bem difícil. Com relação a óleos, ao capítulo 2, com relação a óleos, gorduras e sal, o fisiculturismo ele usa o sal, dependendo, melhor, ele retira o sal na fase de pré-comer, retira mesmo. Aí tem sabe aquele frango que não tem cor de nada? Que eles acham que o frango realmente precisa ter cor de nada. É uma sofrência, né? É uma coisa que você precisa sofrer, sabe? E eu sei porque eu era fisiculturista, tá? E é isso que o meu trabalho com eles é esse, é tentar mostrar que, tipo assim, cara, tudo bem, deixa o teu sofrimento para o treino, deixa o sofrimento, mas nutricionalmente não precisa ser tanto assim, né? Vamos conversar. E o sal é uma das coisas que eles retiram, mas sim, isso faz efeito realmente, tá, gente? O sal realmente... Ah, e a água destilada. Vamos passar. Melhor. E aí, aqui, ele fala com relação os processados, o atum, que eu fiz questão de mencionar, o atum e os pães. Atum é uma das coisas que o fisiculturista ele consome bastante em lata, tá? Porque é prático, porque é fácil. E aí eu fiquei imaginando, pô, mas então ele está errado? Vamos ler aqui o que o guia comentou. O limite o uso de alimentos processados consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, que é de fato o que eles costumam fazer. Então, bota a batata inglesa, o arroz e consome o atum. Então, junto com alimento de verdade, com comida de verdade. Tá? E com relação aos ultraprocessados, eu grifei essa parte de corantes e aromatizantes. Por que eu fiz isso? Uma informação importante. Eu acho legal a gente mencionar isso um dos modos que eu acho que a gente pode fazer no consultório para o paciente ter um conhecimento a respeito de rótulo, é falar para ele, tem mais de 5... Melhor, tem mais de 5 ingredientes que você não conhece, né, ou não consegue falar, descarta. Tá? E é uma das coisas que ele fala, um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, não seria um produto industrializado correto, melhor, saudável. Tá? E com relação aqui a corantes e aromatizantes. Aí eu te falo, beleza, a pessoa quer comer comida de verdade o dia inteiro, mas ela esquece que o suplemento também tem corante, aromatizante, edulcorante, etc. Ele passou sem mandar. Então, olha que maravilhoso, o primeiro whey. Sabor mousse de maracujá. Eu já tomei esse whey, gente, é absolutamente gostoso. O sabor cookie eu também já consumi, tá? Eu peço a amostra de geral. Tá? Eu quero tudo para poder experimentar, mesmo que eu não vá comprar, mas é porque é gostoso mesmo. Tá? E porque o whey é caro, a amostra é barata, eu fico suspendendo esse mês inteiro. Eu faço isso mesmo, tá? Sou mão de vaca pra caramba. Sabor doce de leite. É tudo maravilhoso. Mas aí você vai reparar, aromatizante idêntico ao natural, edulcorante artificial, etc.
acesulfame de potássio, entre outros. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses dias eu recebi um paciente meu que ele falou, juro, ele falou com medo da minha resposta. Ele falou assim, só que tem um problema. Eu falei, o quê? A ele, eu não quero suplemento nenhum. A pessoa praticamente fazendo isso, assim, sabe? Aí eu, ótimo, a ele, ótimo, sabe? Olha o rótulo que a gente está tendo, eu não sei na clínica, mas esportivo, o rótulo de que a gente passa suplemento para todo mundo. Então, não faz sentido a gente preconizar desembale, descasque mais, desembale menos, se você passa um monte de suplemento. Não faz sentido isso. Então, normalmente, os meus pacientes têm 1 ou 2 no máximo. O resto não é ômega 3, são outros que não têm essa montoeira de aditivos químicos, correto? Então, não faz sentido a gente preconizar a comida de verdade, descascar mais e sair prescrevendo um monte de suplemento, tá? E aí, aí o que acontece? Aí a indústria é esperta, né? Ai, gente, eu adoro esse negocinho, me dá uma dor no coração. Esse reloginho, 5 minutos, 3 minutos, vai encolhendo aqui. Aí tem a indústria é muito esperta, né? E coloca ali no suplemento aspartame free, lactose free, tudo free. Aí você vai ver aqui, tem até corante natural, ou seja, tudo free, mas o pior, que inclusive corante natural tem trabalhos mostrando alteração de DNA, tipo F, né? Aqui é maneiro, você pode ficar sem lactose. Por que lactose? O que é lactose perto de corante amarelo? Nada, né? Mas não tem problema. Então, você pode fazer... A indústria usa isso a favor dela, tá? Aí, a indústria também é esperta. Ela também vê o perfil da galera que não quer aditivos químicos aromatizantes. Sim, existe. Por exemplo, tem um aqui, uma marca de whey protein, que tem edulcorante natural, tem xilitol, tem aromas naturais de extrato de café e canela e etc., fotossíntese. Então, assim, tudo maravilhoso, mas o custo é bem mais caro. E aí, pegando o gancho com o fisiculturista, tu acha mesmo que ele está preocupado com isso aqui? Não está, não, meu amor. Ele está preocupado com o patrocínio que ele vai arranjar, com quem vai dar o suplemento para ele, porque fisiculturismo não dá dinheiro. É um dos motivos também que eu larguei, brincadeira. Então, é uma galera que não ganha dinheiro, pelo contrário, sai muito mais dinheiro do bolso do que entra. As musas fitness que você vê, elas têm dinheiro porque elas são musas e fitness. E, normalmente, depois, com o tempo, elas acabam saindo do fisiculturismo, param de competir e realmente se tornam apenas musas, ganhando, enfim, patrocínios, etc. Esses dias eu vi uma menina no Instagram que mudou de casa, foi muito engraçado. Aí ela botou assim, gente, muito obrigada, Brastemp, acabei de receber isso. Aí logo em seguida, gente, muito obrigada, acabou de chegar essa cama. Eu falei, gente, a casa era toda decorada de parceria, toda. Gente, muito obrigada, acabei de receber a minha filha, que foi da parceria, sabe? Tudo ela recebeu, tudo. Eu falei, gente, assim é fácil, cara, eu queria muito isso. Mas, então, são pessoas que acabam saindo do fisiculturismo e fazendo essas parcerias. E o pessoal é tão esperto que você pode ver como no Instagram, né? Parcerias direct, não é isso? A galera já chama, né? Parcerias, pelo amor de Deus, me manda mensagem que eu estou disposto a ganhar coisas de graça. Né? Então, e aí, outra coisa com relação a alimentos industrializados é isso aqui, ó, molho industrializado. O povo vê isso aqui, ó, 0 sódio, 0 açúcar. Ah, maravilha, é o molho fitness. Aí você vai ver a quantidade de aditivo químico. O que é o sódio perto disso daqui, né? E é muito consumido, muito. Porque tem molho de barbecue, molho cheddar, molho não sei o quê, molho tudo 0 açúcar, 0 sódio. Quando você vai ver a composição dele, nossa, é aterrorizante. Realmente é melhor não comer. Bota um azeite que você vai ficar bem mais feliz, tá? E aí, com relação à alimentação do fisiculturista, corroborando como guia alimentar. Então, do lado de cá, eu sempre coloco a alimentação do fisiculturista, tá? Então, o que o guia alimentar fala a respeito do café da manhã, por exemplo? Café com leite, a primeira opção. Bolo de milho e milho. Aqui, no caso, leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. Café com leite, tapioca e banana. Café com pão integral e queijo e ameixa. Gente, pão esquece. A maioria não consome pão, é comida.
E aí eu tento aplicar isso no jejum dos meus pacientes. Vamos comer batata. Ai, batata todo dia. Mas tu não come pão todo dia, inferno? Por que eu não posso botar batata? A pessoa consegue comer pão todo dia, do mesmo jeito. Pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga. Aí eu quero botar batata, ainda dá a opção de um inhame, de batata doce, de batata baroa. Não, mas a pessoa não consegue. Ela consegue só comer o pão com manteiga e acha que, nossa, não, mas batata, né? Então, a alimentação do fisiculturista, primeiro, tem muita aveia. E eles fazem cada mistura com aveia que eu fico assim, sério isso? É gostoso? Fala a verdade. Conta para mim no fundo do seu coração. Isso não é legal, cara. Isso não é bom. É aveia com duas... Então, eu acho engraçada a alegria. A Adriana, minha atleta, ela falou assim, cara, meu top é quando eu boto aveia, 2 scoops de... não, acho que é 100 gramas de aveia, 2 scoops de whey de chocolate com 2 claras, eu bato e boto na geladeira. Gente, é muito bom. Eu falei, filha, tu tá muito mal para tu achar isso bom, cara. E, tipo, é o supra-sumo de delícia. E a aveia eles consomem bastante. Então, normalmente, é a banana, o ovo, a batata, ou raízes como um todo, tá? E café. É basicamente isso. Então, leite é uma coisa que realmente eles não consomem, porque embaça a pele. Não me pergunte o que embaça a pele, tá, gente? Porque realmente eu estou querendo achar a literatura científica para saber o que embaça a pele, tá? Eu não sei. Eu sei realmente eu sei a diferença. Se você falar, tem paciente meu que vem embaçado. É coisa de fisiculturismo. Eu sei o que é. Mas, assim, Flávio, explica isso cientificamente. Claro que não, amor. Eu sei que está embaçado, realmente. Eu estou olhando. Mas é uma retenção hídrica, mas não é uma retenção muito significativa. Enfim, gente, esquece. Não tem literatura para isso. A gente está só... Tá. E aí, pão é uma coisa que não consome, leite é uma coisa que não consome, e raiz no café da manhã, aveia, muita aveia, tá? E com relação ao almoço, primeira opção, arroz, feijão, coxa de frango, assada, beterraba, polenta. Cara, para o fisiculturista, muito carboidrato. Demais, não exagera. É difícil você colocar arroz e feijão, porque o feijão ele fala que dá barriga, que dá uma distensão. Aí fica, só se for gases. Aí eu te explico, você pode botar feijão de molho. Mas não é, geralmente eles acham que feijão dá barriga. Eu fico tentando explicar que pode ser gases. Concordo, o feijão em época de pré-contas, como a gente viu, não faz sentido, porque o mínimo de gases vai dar uma diferença quando ele subir no palco. Então você retira. Mas tirar feijão desse atleta, então é um trabalho que eu tenho, sabe, de tentar explicar, não, vamos consumir. Eu adoro arroz e feijão, sério, vamos. Não posso. Mas confia em mim, vamos consumir arroz e feijão, vamos. A pessoa volta a consumir, tá? Então, o feijão, que eu acabei de falar, depende da fase. Eles não consomem, não têm o hábito de consumir. Lembrei, beterraba, cenoura, abóbora. As minhas 2 atletas estão falando para mim que elas estão felizes hoje em dia. Olha só isso. Porque elas consomem beterraba, cenoura, olha. Porque normalmente é o quê? Brócolis, aspargo. Por que aspargo? Porque a Graça não consumiu aspargo. Todo mundo consome aspargo. Mas esquece, a Graça não tem dinheiro, e você não tem dinheiro, e o aspargo é caro. Mas o povo quer consumir o aspargo. Não interessa se é caro, não vejo nada além do aspargo, porque a Graça está consumindo, né? Então, eles não têm esse hábito. Então, incorporar isso, mostrar para eles que não vai prejudicar a composição corporal deles, não vai prejudicar o shape deles, é um trabalho árduo. Eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade, no sentido deles acreditarem em mim, porque eu era fisiculturista. Então, gera aquela confiança, tipo assim, ela já foi, né? Ela não vai estragar tudo meu, porque ela sabe como é que foi difícil, né? Então, também tem esse fator. Eles não consomem só um tipo... tá. E foi o que eu falei. Aqui tem algumas preparações que tem muito carboidrato. Então, arroz e feijão e batata já é muita coisa para eles. Então, costuma ser só um tipo de alimento mais fonte de carboidrato. Com relação às pequenas refeições, amor, esquece frutinha, iogurte com frutinhas. Esquece isso aqui. Então, normalmente é o quê? Frango, arroz, aveia novamente, again, porque eles consomem aveia, acho que eles já acabam com a aveia do mercado, brócolis, pastas de amendoim, ovo e banana. É isso. Só muda de ordem e quantidade, tá? Não muda muita coisa, não. Aí eu te pergunto, eles não consomem muita fruta, mas banana eles consomem? Então, assim, a banana eu posso consumir pra caramba, mas eu não... vamos consumir uma maçã, uma mamão? Não. Qual a diferença, meu amor? Explica, por favor. Então, banana é uma coisa que eles consomem muito, mas eles não saem, não aumenta essa qualidade,
a propriedade, né, as frutas, enfim, entendeu? E aqui, por exemplo, aqui tem a Adriana, né, marcando no post dela, esse capítulo 3 falando que para evitar que, por falta de opções, você tende a consumir alimentos ultraprocessados, para você se organizar. Ó, você segura essa plaquinha aí, que você está com a mão... Eu estou vendo que você está assim já. Dona para subir. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, calma, eu vou acabar, gente. Então, com relação à organização, o mal das pessoas hoje em dia, isso é fato, e vou te falar, a maioria da gente aqui, a gente não tem o hábito de sair de casa com a alimentação organizada, e acaba comendo na rua, uma coisa tão básica. E, cara, você pode ter certeza, eles, custe o que custar, eles vão com a alimentação deles do dia inteiro. Tudo na bolsa. Eles não vão consumir nada fora da dieta. E, gente, se a gente está falando de composição corporal, de resultado, então vamos trazer o que eles fazem para o nosso consultório, explicar isso para os pacientes. Tá? E com relação a... Procure fazer... não, acho que é a próxima. Procure fazer as suas refeições diárias em horários semelhantes. O fisiculturista, ele sempre vai comer na hora que tem que comer. Foi o que eu falei, não interessa. Se ele estiver no banheiro, no vaso sanitário, ele vai comer no vaso sanitário. Vide eu, tá? Que fiz isso. E com relação a... Comer em ambientes apropriados. Eu só tenho isso para poder responder. Não. A gente não come em ambiente apropriado, a gente come em qualquer lugar. Não interessa, entendeu? Com relação a comer em companhia, minha resposta também. Ele vai comer sozinho, ele vai comer com um cachorro, ele vai comer com um papagaio, ele vai comer na cadeira, não interessa, ele vai comer na hora que tem que comer. E com relação no capítulo 5, com relação aos obstáculos, foi o que eu falei anteriormente, as pessoas querem muito resultado, muita coisa e fornecer pouco, fazer pouco esforço. Foi o que eu falei, a gente consegue que a pessoa seja saudável com o pão integral, com queijo Minas. Ninguém está falando isso. É isso que eu tento explicar para meus pacientes. Você pode ser saudável, os seus parâmetros bioquímicos maravilhosos, com pãozinho integral, com de vez em quando pão francês, uma manteiga. Isso a gente nunca falou ao contrário. Mas se o seu objetivo é chegar a um percentual de gordura X, um resultado X, não vai ser com pão francês todo dia de manhã. Não tem como. Tá? E eu acabei de falar com relação à comida de verdade. Então, algumas pessoas acham que comer comida de verdade é mais caro do que consumir alimentos industrializados, e de fato não é, experiência própria. Uma vez eu fiz isso, tá? Então, comer comida de verdade é mais barato. Eu tinha que botar isso na cabeça dos nossos pacientes. É mais barato do que consumir alimentos industrializados, ok? E aqui com relação a obstáculos, eu acho bem interessante, eu acabei de falar. Os meus clientes têm filhos, trabalham, a Adriana é professora de educação física, ela entra uma aula, sai outra, entra uma aula, sai outra, e a mesma coisa que eu repito, os clientes ficam assim, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, eu chego em casa, tenho filho, eu chego em casa, estou cansada. Meu amor, você escolhe, ou você tem resultado, ou você vai fazer por onde, não tem como. Então, são pessoas que têm uma vida, foi o que eu falei. Ninguém vive só de fisiculturismo, porque não dá dinheiro. Então, eles têm outros trabalhos, uma vida profissional que, de fato, é o que sustenta ele financeiramente. E eles não deixam de organizar, de meia-noite preparar a comida e congelar e deixar tudo organizado. Tá? E aí, gente, a minha mensagem, então, principal, agora realmente estou finalizando, juro, viu? É o penúltimo slide. Seria isso. Então, qual é a relação que tem do guia alimentar com o fisiculturismo? É comida de verdade. É o que as pessoas não... Eu sei que é muito básico para a gente, eu concordo, todo mundo está cansado de saber disso, mas a gente precisa explicar para os nossos clientes que você consegue saúde através do pão integral com queijo Minas, mas que, dependendo do seu objetivo, esse não é o caminho. E que o fisiculturista, que é o atleta que mais trabalha com a composição corporal, ele não come feijão, ele não come leite, ele tem aquele restante maravilhoso. Mas ele toma anabolizante. Cara, então faz o seguinte, faz metade do que está fazendo e vê se vai dar certo, sem anabolizante, aí depois a gente conversa. Treina que nem ele treina. Ele não falta academia. Ele não vai faltar academia porque brigou com a esposa, ou brigou com a esposa ou com o marido. Ela não vai faltar academia porque está de TPM.
Ela não vai faltar academia porque... Não, ela vai à academia, custe o que custar. Ela não fica indo e voltando. Um mês fica sem academia, o outro mês volta. É isso que a gente tem que explicar para as pessoas. Que podemos ter saúde, mas tudo depende do seu objetivo. Correto? Então, gente, agora de verdade, verdadeira, no fundo do meu coração, muito obrigada. Então...